Bom, então dando continuidade aí aos serguianos, a gente vai tentar agora ir direto ao ponto, né? E não vamos fazer igual as pessoas têm feito, né? Por que motivo nós não sabemos, nós não entendemos muito bem, né? Porque esse acanhamento, todos nós estamos cientes de que haverá necessidade de reformulação. O Ciro está apontando aí, ou será que ninguém percebeu o livro dele? Cadê os intelectuais que devem fazer frente aí a essas investigações aí, os filósofos do Brasil que neste momento deveriam se voltar aí, né, num cumprimento de um munus público, né? Fazer aí a leitura aí e a interpretação das falas dos protagonistas aí da nossa política contemporânea, né, e atual. Bom, por favor, então, Karnal, se preste por favor, faça as honras aí de começar esse trabalho, né? Chame aí o seu amigo Cortella, enfim, o Clóvis, né? Cadê a turma? Pelo seguinte, né? Quando você pensa na direita, né? A direita ela é segmentada, naturalmente segmentada, né? E possui também subdivisões. Todos nós sabemos, entretanto, que boa parcela da direita, né, está ávida por uma reconciliação. Né? Esse sistema que nós inventamos, que se chama mercadolismo, né? Não é nem capitalismo, é mercadolismo. Nós vivemos o mercadolismo, né? Que é uma guerra, é uma guerra de produtos e uma guerra de pessoas, né? Guerra de produto e guerra de pessoas. E não obstante, o nosso sistema, né? Nossa forma de governo é a plutocracia. A nossa forma de governo mundial, né? Historicamente, é a plutocracia. Em todos os tempos não houve, portanto, outros modelos, nem econômicos, nem sociais, nem modelos de poder ou de domínio ou de gerência, mas antes sempre fomos todos nós plutocráticos, né? E vivemos sempre, né? Ou pelo menos desde há muito, num mercadolismo, né? Bom, esse diagnóstico, né? Que é um dos diagnósticos lá do Livro do Mundo, né? E contém tantos outros, né? Demonstra naturalmente que a razão não está sendo contemplada, né? Porquanto esses homens aí, a prova disso maior é a falta de contato com entre esses dois homens, né? Por isso nós temos às vezes reivindicado aí a participação do nosso grande Ciro Gomes, né? Às vezes as pessoas são preconceituosas, né? E formam as suas opiniões antes do tempo, né? O preconceito não é só quando a gente tem um preconceito em função de uma característica, seja física ou intelectual, ou sexual, religiosa de outra pessoa, não. Também há o preconceito quando nós, antes mesmo de ouvirmos o que a pessoa tem a dizer, nós já o definimos, né? E o taxamos e imediatamente bloqueamos qualquer contato com este ser, né? Bloqueamos qualquer contato com este ser. Então, falaram aí, né? O Ciro é uma pessoa pública, né? Então, claro, há uma porção de coisas que dizem sobre ele, porém, né? Ele, né? Inclusive, o Bolsonaro é uma outra personagem que também se apresenta e afirma, né? E se vangloria, principalmente, de não ter contra ele nenhuma acusação grave, né, de nenhum cometimento, né, de crime administrativo ou qualquer outro tipo de crime que seja grave, né, pelo menos grave. Quer dizer, ele se orgulha, portanto, de ser uma pessoa idônea, né, de ser uma pessoa proba e idônea. Bom, é o mesmo regozijo do nosso grande Ciro Gomes. Bom, nisso aí até aí tudo bem, tá?
Agora, o que torna evidente a superioridade siriana, nesse caso aí, é o fato de que ele chama para o debate esses dois universos, né? O universo bolsariano e o universo bolsonariano e o universo luliano, né? Evidentemente, o universo lulista. Bom, e eis que os dirigentes, né? Os secretários destes planetas, né? Aqueles lá que são responsáveis pelos chamados, né? Não completam a ligação e por algum motivo nós não conseguimos nos comunicar nem com os doutores Lula, nem com os doutores Lula e Bolsonaro. Bom, isso é outro ponto. Adiante, a gente percebe que no plano da razão, se nós formos levar até as últimas consequências, né, um diálogo aberto e franco, justo pela razão, nós então haveremos de concluir, conforme Chopin, né, portanto, nós vamos concluir que, em nome de Deus, nós deveremos relativizar as religiões e o seu próprio nome. Né? Em nome dele, nós fazemos isso. Olha como que os serguianos, nem quando deixam de crer em Deus, né? Eles deixam de crer. Né? Olha para você ver como é que isso é lindo e é belo, e é, ao mesmo tempo, incrivelmente político e poético, né? Incrivelmente político e poético, né? Como deve ser, afinal de contas, as nossas vidas, né? Bom, vocês vejam bem, se você trabalha dentro da razão, você percebe uma coisa: a herança, por mais estranho que possa parecer, né? Você devolver esses valores ao Estado, né? É curioso como que as pessoas não conseguem, às vezes, entender que realmente isso aí é muito difícil, né? O pobre não entende que esse é um trauma muito grande que você causaria numa pessoa, por exemplo, que passou a sua vida se esforçando para conseguir mais. Aquela pessoa que se esforçou em toda a sua vida para alcançar e conseguir mais. Seria um desrespeito realmente com ela, né? Porém, essa mesma pessoa não consegue também compreender uma outra situação, né? Essa igualdade que muitas vezes algumas pessoas falam ou pregam não tem muita coisa a ver com o seu mundo atual, né? De sorte é que, na hipótese de um mundo onde não haja, desde o início, nenhuma propriedade particular, né, com exceção daquelas mais íntimas, né, qualquer perda no futuro disso, nem a razão de ser. Qualquer perda no futuro, né, nem terá razão de ser ou de existir. Bom, essa é a resposta que sempre os serguianos dão de forma curta, né, e que ofendem demais as pessoas despreparadas para ouvir o diálogo, o discurso, a discussão. Bom, vamos tomar um golinho de água. Nós estamos com poucos minutos à frente, né, nesse trabalho de exposição objetiva, né, das transformações necessárias que enfrentaremos pela frente, né, inexoravelmente, né, quer nós queiramos ou não, né, essa é a imposição, esse é o ritmo, essa é o caminho, é a trilha da transformação. Então, isso, quanto mais cedo for revelado, for tornado, for apresentado a nossa razão, a nossa consciência, né, e a nossa realidade, no limite a nossa prática, bom, tanto quanto melhor, né? Tanto quanto melhor.
Tanto quanto mais cedo isso acontecer, tanto melhor, não é? Tanto melhor. Bom, as religiões terão de ser relativizadas. Os ricos terão de abrir mão dos privilégios ad eterno, né? Os privilégios terão finalmente um fim. Para os pessimistas, os privilégios terão um fim. Porém, para os otimistas e racionais, os privilégios não terão fim. Pelo contrário, eles terão ou sofrerão um alargamento incondicional. Eles sofrerão um alargamento incondicional. É isso que aconteceu em Sérgios. As pessoas às vezes não entendem, né? Acham que os serguianos são comunistas. Não, a régua em Sérgios está passando bem alto, né? Então, se você não tem nada, né? Se tudo é seu, o que é que você vai deixar na ocasião da sua morte para o Estado, né? Ou para alguém? Só o seu legado intelectual, só o seu legado afetivo e intelectual e, em última análise, o seu exemplo de vida, o seu exemplo no mundo de vida. Por isso é que muitos homens ricos estão ávidos aí por uma redenção. Meu Deus, se eles soubessem que está à venda esse tipo de glória, né? Se eles soubessem disso antes, né? Eles teriam vindo correndo aqui para os sergianos, né? Os sergianos então colocaram à venda aí os títulos de glorificação, né? Quem quiser adquirir esses títulos, entre em contato aí com a nossa equipe, né, dos sergianos da terra, e peça aí a orientação para aquisição desses títulos nobres, né? Para aquisição desses títulos nobres, tá? Existe uma hierarquia, não é? Aonde você trabalha com níveis e a partir desses níveis as colaborações econômico-financeiras, né? Feitas de forma monetária, né? Feitas de forma monetária. Bom, para quê? Isso para tornar honradas aí essas pessoas que estão em busca dessa possibilidade, né, de se verem aí livres da sua ignorância, né, para se verem aí livres, né, compensados da irresponsabilidade por causa de sua ignorância. Bom, a partir desse momento eles se transformam, né, e passam a ser verdadeiros propulsores, né? Muitos deles se tornam até aí profetas, né? E chegam a participar conosco aí da disseminação dessa palavra, dessa mensagem sergiana, né? Bom, que não é nada mais do que um pedido de discussão preliminar sobre uma questão importante, né? Que é a questão da eleição, que é a questão da elegibilidade das pessoas, quer dizer, o exercício ativo, né, ou passivo da nação, o exercício político ativo e passivo da nação, ou seja, a sua capacidade de votar e ser votado, a sua capacidade de votar e ser votado. Que hoje em dia, por exemplo, não é respeitada, né? em sua inteireza, né? Todos nós sabemos que se você vota eventualmente de forma nula, né, ou em branco, né, o seu voto é particularmente considerado, existe esse direito, porém a repercussão coletiva disso daí não existe, né? É como se nunca tivesse existido. Quer dizer, como se nunca tivesse existido o seu voto ou a sua manifestação. Aí sim, essa se torna uma anulação do voto, né? Aí sim o nome faria jus, né? Porém, a verdade é que o voto nulo deveria servir para que as pessoas dissessem: olha, eu sinceramente não
não sei o que pensar. Eu não sei o que pensar. Eu não vejo nenhum candidato que possa me representar. Não sei, eu não tive o trabalho, não tive tempo hábil de me preparar para essa votação, para essa eleição. Não estou preparado intelectualmente para isso. Quer dizer, é um motivo, é uma razão de ser, né? Da possibilidade de anular o voto, né? Todos nós temos que pagar aí pela sua ignorância, meu filho, pela sua negligência, né? Fomos nós mesmos que proporcionamos a vida que você tem, né? Fomos todos nós, né? As pessoas não cansam de parar aí de falar mal da esquerda, dizendo que ela tivesse supostamente corrompido o mundo, como se não fosse a direita também ávida por todo o entretenimento, sobretudo ensinado pelos norte-americanos, né? Entre toda distração e entretenimento, incentivados e incutidos, aplicados em nossa nação e em todas as demais nações do mundo ocidental e até oriental. Bom, então o mundo é aquilo que nós somos, todos nós. O mundo é aquilo que somos nós, né? A culpa do mundo pelo que ele é toda nossa e de mais ninguém. A culpa só pode ser dos homens, dos seres humanos. A culpa só pode ser desses animais, destes mamíferos, né? Dessa espécie de seres viventes, né? Desta espécie de seres viventes. Nós, seres humanos, é quem temos que assumir essa responsabilidade, né? Bom, tudo isso é o plano da razão até agora, desde o início do primeiro bloco, né? Nós fizemos aí agora há pouco, vamos publicar essa primeira intervenção e posteriormente publicaremos essa, né? E ela é, portanto, a continuação desta busca, né, pela razão, a continuação pela busca da razão. Até agora parece que os nossos pensamentos foram conexos, né? Parece que não há divergência por parte de ninguém. Parece que não há divergência por parte de ninguém. Claro, essa é uma exposição que precisa ser feita de forma integral, né? Ela não pode admitir contrassensos agora nesse momento da sua exposição, porque o ouvinte foi convidado a imaginar tudo isso, né? Na verdade, ele não foi imposto a ele que cresce em todas as nossas afirmações, mas que acreditasse por um só segundo, né, que toda essa história aí dos serguianos fosse verdadeira, né, que toda essa história fosse realidade. Bom, porque o serguiano não é mais do que uma metáfora da razão. O serguiano não é mais que uma grande metáfora da razão, né? É um desenho para que a esperança de que seres de outros planetas, né, percebam, né, a existência ou um caminho mais próspero e que possa levar finalmente à razão. Bom, os serguianos estão desenhando aí. Nós somos, portanto, uma caricatura da razão. Nós somos, portanto, uma caricatura da razão. São eles que vão ter que encontrar a sua razão, né? Eles não deverá vigiar entre eles a razão serguiana? É claro que não. Quem é o imbecil que pensou isso daí? Qual é de vós aí o imbecil que levante a sua mão, imbecil? Proclame a sua imbecilidade, torne-se alguém, dê o seu testemunho, né? E ganhe, né? Pegue o seu galardão, né? E sente-se, né? Volte para o seu lugar, né? Feliz da vida, né? Estamos esperando o primeiro imbecil levantar a mão. Quem vai ser, portanto, o primeiro imbecil aí a levantar a sua mão, né? Veja bem, nós temos apresentado aí por onde passamos a doutrina serguiana com toda a calma do mundo, né? Com toda a calma do mundo. E as pessoas estão compreendendo. É impressionante como as pessoas com quem nós conversamos têm entendido aí do que se tratam os serguianos, né? Do que se tratam aí o serguianismo e os serguianos, né? Ora, pessoas que nos surpreendem, porque
De repente, pessoas que são supostamente treinadas ou preparadas para esse debate, elas são incapazes de formular questionamentos ou diálogos semelhantes aos nossos, né? ou semelhantes àqueles com quem os serguianos formam, né? Com aquelas pessoas com as quais menos se espera um bom papo, né? Com as quais menos se espera um bom papo. Aí você percebe que o seu coração está cheio de realidade, né? O seu coração está cheio de realidade. Ora, qual é a realidade de tudo isso daí? Né? O mundo parece de fato viver em função de um fantasma chamado especulação, né? Se a tragédia dos seres humanos atual é o seu mercadolismo, né? É a prática do mercadolismo, né? O demônio desse mundo só pode se chamar especulação. Quer dizer, aí o sujeito fica aí no Brasil, né? Ele é impelido a pensar no nacionalismo, né? E não entendem aí esse afã serguiano, né? Por um mundo, não apenas por um país, mas por um mundo melhor, né? E se dá conta, talvez, de que não adianta pretender transformar a sua nação em dominante. Não adianta, portanto, pretender dominar o mundo, né? Porquanto estes domínios já são conhecidos. Nós sabemos quanto sofrem lá os dominadores do mundo, né? Nós sabemos como é a sua vida, como é difícil a sua vida, não é? Muitas vezes vidas inglórias, né? Vidas vividas numa abastança, numa situação extraordinária, né? De acesso material irrestrito, né? Uma liberdade, portanto, tremenda, e o regozijo permanente da alma, né? Por apresentar-se e parecer aos demais especial demais, né? Especial demais. Quer dizer, nós, né? Seres os relés mortais, né? Assim que fala, nós os vemos como verdadeiros deuses muitas vezes, né? Nós não, né? O Sorigo não, muito menos o Babileu. Mas eu estou falando então agora como Rodrigo Cerqueira, né? Como brasileiro que sou, né? É claro que a gente vê dessa maneira certas pessoas, né? A vida aí brilhante que outro dia o padre Fábio de Mello estava dizendo, né? E aliás, até aquele outro menino lá, em função de um ato polêmico aí há pouco acontecido, né? Não apareceu mais. O Vitor, né? O Léo, da dupla Vitor e Léo, enfim, falou uma coisa muito bonita, meu filho. Você falou assim, né? Que às vezes as pessoas aparentam ter uma vida aí muito próspera aí no YouTube ou no Instagram, né? O Instagram, né? Mas a verdade é que as suas vidas talvez não fossem essa excelência toda que parece ser. Bom, ora, a verdade é que os serguianos desejam uma vida assim e muito mais melhor para a sua nação, né? O tempo todo eles desejam isso e o tempo todo isso é a realidade. O tempo todo eles desejam isso e o tempo todo isso é a realidade. Então, se você for a Sérgios, meu filho, você vai conhecer um paraíso, um verdadeiro paraíso, né? Lá houve a conciliação dos seres que passaram num dado momento a devotar as suas vidas, né? Os indivíduos desse lugar passaram a devotar as suas vidas à espécie, né? Ao gênero, né? Ao invés de pensar exclusivamente em si mesmos ou nas suas famílias, né? Em seus iguais. Bom, aí você me diz, bom, mas essa aí, naquele jogo, na busca da razão, não é a grande razão que está por detrás de qualquer outra pretensiosa razão? Claro que é, né?
Ponham à prova aí esse discurso, esse debate. Nós vamos ficando por aqui, nós já estamos com 25, tá certo? Estamos satisfeitos aí do nosso encontro, vamos continuar intervindo, talvez no TikTok agora, ou possivelmente possa haver a produção aí de mais uma aula serguiana, de 25 minutos também. Esse trabalho, a gente tem que cumprir esse trabalho, né? Esse trabalho é uma obrigação assumida, né? E nós nos felicitamos sobremaneira quando percebemos que estamos próximos de completar a nossa tarefa, a nossa obrigação. É uma satisfação muito grande, né? E a esperança é sempre aquela, né? Porque nós estamos, inclusive, compactuando aí com o sirianismo, porque assumimos o seu slogan, né? Assumimos o seu chamado, né? Assumimos, portanto, o seu lema, o lema que deve ser o lema da nossa nação, o dever de toda a nossa nação, não apenas brasileira, não é a nação brasileira, é a nação dos seres humanos, a nação mundial. É essa nação agora que tem que se apresentar, né? E assumir, né, em conjunto um verdadeiro futuro comum, futuro comum, né? Proclamando, portanto, e, como se diz, privilegiando, né, o dever, né? Contemplando, portanto, o dever da esperança. Contemplando, portanto, o dever da esperança. O dever da esperança é o nosso grande lema, tá certo? Vamos proclamar isso daí, né? Vocês aí jovens que estão começando a estudar, meninos, vocês que estão querendo entender a realidade, vocês que não sabiam das coisas, nunca se interessaram, vocês que não tiveram tempo até agora porque estavam trabalhando demais. Você que está querendo fazer o seu papel de cidadão e antes de votar, sabe que está se aproximando aí das eleições, está se inteirando, buscando se inteirar aí sobre política, ouvindo os debates, ouvindo os canais, tentando formular aí o seu pensamento e a sua razão. Bom, estude aí os pergaminhos serguianos, estude o texto de Sérgios, estude aí essas personagens incríveis, né? Babileu, né? O Emilion, o grande personagem do texto de Sérgios, talvez seja o Emilion, né? Bom, então conheça aí o Emilion, conheça o Fábius, né? Conheça aí o Daimon, o Daimon, né? Daimonion. Quem é? Qual é o Daimonion aí dos serguianos? Outro dia o menino fez uma matéria brilhante sobre isso daí, e há pessoas que não entendem, né? Que esse Daimonion aí, na verdade, foi depois que a tribo botaram chifres e rabo nele e ainda fizeram que ele segurasse um bastão de ferro incandescente, né? Um bastão de 3 pontas de ferro e incandescente, né? Essa passagem está lá no livro de Sérgios, né? Coitado do menino que assumiu aí esse compromisso, né? Pegaram um anjo aí para fazer essa tarefa, coitado, né? Pobre coitado do Lúcifer, né? Que era muito vaidoso, né? Foi feito, portanto, de escravo e o transformaram, botaram numa fantasia e fizeram com que ele atentasse todo o planeta Terra, né? Fizesse com que ele atentasse todo o planeta Terra. Agora, essa tentação, né, do ponto de vista intelectual, é a tentação aí, né, daqueles que são incompreendidos, né? É incompreensão, né? Os demônios, o séquito aí do demônio brasileiro, né, e da humanidade, são os demônios aí, os incompreendidos, né? O Vale dos Incompreendidos, né? Aquele menino escreveu lá o Vale das Aflições. Nós temos em contrapartida aí o Vale dos Incompreendidos, tá certo? Você que está aí agora no Vale Celestial, né, Olavo? Olhando por nós aí, né? Tentando aí lançar luzes sobre a nossa razão, né? Vocês sabem muito bem aí
da existência aí do vale dos incompreendidos, né? Bom, esses incompreendidos agora que quiserem aí se achegar ao sergianismo, né, poderão se afiliar a ele, poderão seguir a sua doutrina, poderão visualizar aí os seus ensinamentos, né, a fim de que, mesmo ainda que não se torne o seguidor, possa, a partir dos sergianos, extrair algo de bom para o seu próprio raciocínio e a sua própria direção, né, para que possa extrair pelo menos algo de bom para o seu raciocínio e para a sua direção. Bom, vamos ficando por aí. Grande abraço aí dos sergianos, tá certo? Grande abraço.